Não foi somente o Brasil, a bandeira já está aqui. Canadá também, né? Donald Trump, presidente norte-americano, está ali trazendo, fazendo cartinhas e enviando para vários países. O presidente Donald Trump anunciou tarifas também de 35% para importação de produtos do Canadá aos Estados Unidos. Essa taxação ela foi anunciada em uma carta que foi assinada pelo republicano ao primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney. E a medida entra em vigor a partir do primeiro dia também de agosto, assim como essa medida passa a valer aqui para a taxação de produtos brasileiros. Quem tem todos os detalhes para a gente é a nossa correspondente ao vivo de Nova York, Priscila Yazbek, que já aparece aqui na tela. Pri, tudo bem? Boa sexta-feira para você, bem-vinda ao live. Ou seja, cartinhas para todo mundo, taxação para todo mundo, que a gente pode esperar dessa taxação também para o Canadá, país vizinho aí aos Estados Unidos. Bem-vinda. Oi, Renan, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma cartinha de Donald Trump, já são mais de 20 nessa semana, dessa vez destinada ao Canadá e, como você disse, trazendo aí tarifas de 35%. Nessa carta que Donald Trump publicou nas suas redes sociais, na Truth Social, ele disse que o Canadá aplicou tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos depois daquelas tarifas que foram implementadas pelos Estados Unidos por causa da guerra contra o fentanil, que é um opioide que causa, inclusive, altos problemas de saúde aqui nos Estados Unidos, e Donald Trump acusa o Canadá de facilitar a entrada de opioides no país. Ele também falou que pode colocar tarifas adicionais se o governo canadense fizer algum tipo de movimento de retaliação. Também reclamou do mercado de laticínios, já que o Canadá restringe as importações de laticínios ao país. E ele disse: se o Canadá trabalhar comigo para interromper o fluxo de fentanil, talvez consideremos um ajuste nessa carta. Também falou que as tarifas podem ser modificadas para baixo ou para cima, a depender da relação entre Estados Unidos e Canadá. Um funcionário da Casa Branca disse ao jornal The Wall Street Journal que a isenção para produtos que fazem parte daquele acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá continua sendo aplicada, mas que também pode mudar a depender das conversas entre os dois países. Lembrando que Trump já tinha aplicado uma tarifa de 25% ligada a essa guerra contra o fentanil, portanto, com essa carta a tarifa sobe de 25% para 35%, só ficam isentos, então, esses produtos mesmo que fazem parte desse acordo de livre comércio entre os países. E essa medida foi tomada 2 semanas depois de os Estados Unidos terem cortado as negociações, suspendido as negociações com o Canadá, depois que Trump chamou os impostos sobre empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que são aplicados pelo Canadá, como impostos abusivos. Depois disso, Mark Carney disse que revogaria esse imposto e as negociações foram retomadas. Mark Carney também é um dos líderes desses que participaram de reuniões com Donald Trump no Salão Oval que mais se saiu bem. Donald Trump tem usado o Salão Oval para fazer ofensas a líderes internacionais, como, por exemplo, aquela briga e aquela rixa que houve com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mas Mark Carney se saiu muito bem, inclusive quando Donald Trump disse que queria anexar o Canadá, e Mark Carney disse que o Canadá não está à venda. Inclusive, Mark Carney se elegeu com essa bandeira, dizendo que ele ia manter a autonomia do Canadá e ia lutar contra as ofensivas dos Estados Unidos. Mas, apesar dessa relação de Donald Trump com Mark Carney, desse encontro que foi considerado bem sucedido para o líder canadense, isso não foi o suficiente para que Donald Trump recuasse sobre as tarifas. E aí, Mark Carney respondeu à carta de Donald Trump, disse que o país fez um progresso vital na alimentação do tráfico de fentanil. O Canadá, que está investindo $1 bilhão para evitar a saída e a entrada de fentanil no país, e vale falar que o Canadá, 1/5 da economia do Canadá é representado pelo comércio com os Estados Unidos. Portanto, o Canadá já está passando por dificuldades econômicas e a taxa de desemprego está no maior nível em 9 anos, só retirando o período da pandemia da Covid. Renan.